Este é o canal Utilidade Pública na Prática e eu me chamo Cíntia e hoje nós vamos falar sobre os tipos de cartórios que existem, né? Quantos são, o que cada um deles faz, para que a gente consiga identificar qual é o quadradinho de cada um deles, né? Eu vou tentar usar uma linguagem aqui mais simples, para que tanto a pessoa leiga quanto aquela pessoa que já tem algum conhecimento, a pessoa do ramo mesmo, né? Ela tenha condição de entender do que a gente está falando. Então, falando a respeito de quantos são os cartórios, são 5 grandes categorias. É o cartório de títulos e documentos, que é onde eu trabalho hoje, o cartório de notas, protesto, imóveis e o registro civil. O cartório onde eu trabalho, que é o cartório de títulos e documentos, ele é o chamado de residual. Tudo aquilo que não cabe dentro das outras serventias, ele vai ser registrado em títulos e documentos. Então, falando um pouquinho sobre os serviços realizados pelo cartório de registro civil. O que é um cartório de registro civil? É onde são feitos os assentos de nascimento, de casamento, de óbito. Então, todas aquelas mudanças que acontecem na questão do seu nome, né, da sua existência, você vai fazer lá no cartório de registro civil. Cartório de notas, o que eles fazem? É o reconhecimento de firmas, aberturas de firmas, reconhecimento por autenticação ou semelhança, é feito testamentos, partilhas, são todas lavradas em escrituras públicas, procurações, assim como no cartório de imóveis, eles lavram também escrituras com relação a imóveis, né? Então, assim, a grosso modo, seriam esses os serviços feitos pelo tabelião de notas. A parte de protesto, né, você tem uma dívida na praça, ou você quer cobrar uma dívida na praça de alguém, você vai procurar o cartório de protesto e vai protestar aquela pessoa, aquela empresa, para que ela faça o pagamento devido, né? Então, lá você vai pedir também certidões, né? Mas tudo relacionado a protesto, que tem a ver com dever na praça, né? As pessoas confundem bastante títulos e documentos com protesto. É uma confusão bastante reincidente. Falando um pouquinho de cartório de imóveis, que é chamado RI, então eles fazem todo o trabalho em relação a imóveis. Então, você fez a compra de um imóvel, você vai no cartório de imóveis, vai fazer o registro daquela movimentação. Se você tem um imóvel que, né, normalmente são imóveis grandes, como prédios, galpões, e você alugou aquilo lá para alguém, então você vai fazer um contratinho de locação, né, vai a registro em títulos e documentos e você pode averbar na matrícula onde estão o registro no cartório de imóveis, né, onde está feita a matrícula, você vai fazer uma averbação naquela matrícula. Então, você mexer em alguma coisa no seu imóvel, você vai averbar a matrícula daquele imóvel. Então, lá também tem certidões, tem uma série de serviços, mas tudo relacionado somente a imóveis. Então, a grosso modo, deu para verificar que cada serventia é bastante específica, né? Então, o registro civil trata da pessoa física, o cartório de notas também tem um serviço direcionado. Registro de imóveis trata somente daqueles imóveis. Tá? O cartório de protesto trata somente de protesto. E títulos e documentos, como eu falei no início do vídeo, ele trata do residual, ou seja, tudo aquilo que não coube nos cartórios anteriores, ele vai a registro em títulos e documentos. Então, esse leque ele é bastante extenso. Então, lá entra uma série de documentos, tais como contratos de banco, cédulas de crédito, alienações fiduciárias,
de bens móveis, contratos de gaveta de bens imóveis, né? Esses contratos de gaveta são aqueles contratos de compra e venda que normalmente não são averbados na matrícula. Então, a pessoa não quer mexer lá na matrícula do imóvel, ele entra com um contrato de gaveta e é registrado em títulos e documentos. A questão de notificações, a questão de documentos estrangeiros, documentação que vem do exterior, tem também uma regulamentação para isso, tem uma lei de registros públicos que prevê esse tipo de registro. Então, todos aqueles documentos, até mesmo uma união estável, um contrato de namoro, qualquer documento que você ache necessário, né, que você queira fazer o registro, você pode fazer. Tem aqueles documentos que são registrados por força de lei e tem aqueles documentos que você faz o registro para você dar publicidade. Porque o que é o registro? É a publicidade, segurança e eficácia contra terceiros. Então, você tem um negócio, ele não demanda o registro, não tem nenhuma previsão em lei para que ocorra aquele registro, mas você quer dar publicidade àquilo e você quer deixar a coisa às claras para que você não tenha um prejuízo lá no futuro, né? Então, ele vem para te resguardar em uma série de documentos. Então, dentro aí desses documentos que são registrados em títulos e documentos, aí a cada dia eu vou esmiuçando os documentos que vão a registro, tempo de registro, né? O que normalmente são apresentados para cada tipo de documento. A questão de valores, aí é interessante você verificar na sua comarca, porque às vezes acaba tendo diferença de comarca a comarca. A comarca normalmente é a cidade, né? Mas aí tem algumas cidades que elas são muito pequenas e uma cidade central atende aquela região, né? Então a comarca às vezes é formada por uma série de cidades. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, a nossa comarca é São Paulo capital. Então a gente atende somente aqui a capital. E os grandes centros da mesma maneira. Sendo cidades menores, então entra a questão da comarca, uma cidade, né, um cartório com localização em uma determinada cidade, ele atende um número maior de cidades, tá? Então, acho que por hoje é isso. Então, fazendo o reconhecimento de cada cartório, mais ou menos uma pincelada em cada serventia, o que cada um faz. E agora a gente vai, nos próximos vídeos, entrar mais a fundo no serviço específico de títulos e documentos. Lembrando que todos esses serviços são extrajudiciais, nenhum vai à esfera judicial, mas esse serviço ele é prestado a partir de um serviço que é delegado do Estado aos oficiais dos cartórios, e são todos serviços base para que num futuro, né, tendo alguma necessidade de uma ação judicial, você pode acionar a partir daqueles documentos que você já tem feito o registro. Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção, agradeço o tempo, né, que você tem aqui comigo. E aqui você não vai perder tempo, você vai, na verdade, investir em você, porque conhecimento não há dinheiro que compre. Então, conhecimento é algo muito importante. E é por isso que eu tô aqui, para passar o conhecimento para você e para que você consiga se desenvolver como cidadão, como ser humano, a partir de informações, que é só o conhecimento que liberta a nossa mente, a nossa alma. Agradeço, peço que você compartilhe com os seus amigos, compartilhe com leigos, com pessoas do ramo, com advogados, com pessoas que tenham interesse em conhecer. Peço que você deixe seu like ou seu dislike, faça um comentário e, se possível, faça uma anotação aí nos comentários a respeito de dúvidas que você tenha, coisas que eu falei aqui no vídeo que você não tenha entendido, e aí eu vou passar a esmiuçar melhor essas informações. Muito obrigada e um bom dia a todos!